O Sol representa o princípio masculino, o homem. A Lua representa o princípio feminino, a mulher. Quando o Sol e a Lua se unem, formam um ser hermafrodita, que é tanto macho Aqui como está escrito fêmea. que isso representa o ser perfeito. Será que esse ser perfeito significa ser imortal? Será que não seria algo mais incrível? Mas incrível como? Quem sabe não seria Deus? Isso mesmo, venha. Não continuará a me prender, não a mim. Volte a arrastar até o chão e torná-lo parte de mim agora. Desde os mitos antigos até as narrativas modernas, a humanidade tem sido retratada como inquieta, ambiciosa e muitas vezes presunçosa. A busca por ultrapassar limites, sejam físicos, espirituais ou cósmicos, é uma constante, mas o preço dessa arrogância é quase sempre o mesmo: desespero, queda e aprendizado. Em Fullmetal Alchemist Brotherhood, o pai dos homúnculos confronta os protagonistas com verdades duras sobre a natureza humana e os limites da ambição. Na reta final da série, o pai, também conhecido como o Homenzinho do Frasco, confronta Edward Elric, Roy Mustang e Izumi Kurtz, todos marcados por suas tentativas de transmutação humana. A verdade é muito cruel. Perdeu sua visão e jamais poderá ver o destino da sua nação. Os humanos são brindados com o desespero merecido para punir e ensinar a não serem presunçosos. E o responsável por essas sentenças é a existência que vocês humanos chamam de Deus. A verdade. Ele os usa como exemplos para ilustrar como a verdade pune os humanos com desespero merecido, como uma forma de ensinamento, revelando que todos eles tentaram ultrapassar os limites impostos pela natureza ao praticar a transmutação humana, um tabu absoluto na alquimia. Cada um pagou um preço alto. Edward Elric perdeu sua perna e depois o braço ao tentar trazer sua mãe de volta. Izumi Kurtz perdeu parte de seus órgãos internos ao tentar reviver seu filho, o que a deixou fisicamente debilitada e incapaz de ter outro filho. Pai usa esses exemplos para afirmar que a verdade pune os humanos com desespero merecido como forma de ensiná-los a não serem presunçosos, uma metáfora para o sofrimento que os impede de se tornarem arrogantes diante das leis universais. Engraçado que suas próprias falas refletem a hipocrisia dos seus próprios atos, porque no clímax final da série, o próprio pai tenta absorver a verdade e se tornar um Deus absoluto. Ele acredita que, ao se tornar onipotente, poderá transcender as limitações humanas, como a dor, a morte e a ignorância. Porém, ele é punido com a verdade, que o arrasta para dentro do portão da verdade, tirando-lhe a liberdade que tanto buscava. Você apenas se aproveitou do poder dos outros e, apesar de ter nascido de uma pessoa, apenas se agarrou àquilo que chama de Deus. Quem você pensa que é, afinal? Digamos que sou você. A verdade proporciona o desespero merecido para ensinar os humanos a não serem presunçosos. Você também será brindado com o desespero. Que eu deveria ter feito? Foi você quem escolheu esse destino. A verdade diz algo como: você desejou tudo, então eu tirei tudo de você. Essa é a punição merecida por sua presunção. É uma ironia poética. Ele alcança o poder supremo, mas perde tudo que o tornava livre. Ele implora por respostas, por sentido, mas a verdade apenas responde: você é apenas um homem que desejou ser mais do que é. Roy Mustang foi forçado para abrir o portão da verdade, como consequência perdeu a visão. Isso simboliza que ninguém pode escapar das consequências da transmutação humana, mesmo que seja contra a própria vontade. A punição de Mustang não está ligada a ambições políticas, mas sim no tabu universal da transmutação humana. A verdade age de forma imparcial. Quem abre o portão paga um preço, independentemente da intenção. Essa filosofia central de Fullmetal Alchemist gira em torno da ideia de que toda tentativa de ultrapassar os limites naturais exige um sacrifício equivalente, a famosa lei da troca equivalente. A verdade é uma entidade metafísica que representa as leis absolutas do universo. Ela não é boa nem má, apenas justa. Quando alguém tenta ultrapassar os limites naturais, como reviver os mortos, a verdade cobra um preço por isso. Não por maldade, mas por justiça, como se fosse um juiz cósmico que mantém o equilíbrio. A série nos ensina que o sofrimento é parte do
crescimento. A busca por poder sem responsabilidade leva à ruína. A verdadeira força está em aceitar os próprios limites e valorizar os laços humanos. Edward, ao final, entende isso. Ele renuncia à alquimia, seu maior poder, para recuperar seu irmão. Isso mostra que ele aprendeu a lição que o pai nunca aprendeu: o valor da humildade e do sacrifício verdadeiro. Correto, alquimista! Você me venceu! Pode levar! Leve tudo! A saída dos fundos é por ali. Edward Elric. Ser presunçoso significa ter uma excessiva confiança em si mesmo, acreditar que sabe ou pode mais do que realmente sabe ou pode, e agir com arrogância ou superioridade, como se a pessoa se colocasse acima dos outros ou até acima das leis naturais, sem reconhecer seus próprios limites. Um bom exemplo de alguém presunçoso é aquela pessoa que não aceita conselhos, achando que sempre está certa, ou aquela que subestima os desafios ou os outros achando que tudo será fácil para ela. Ser presunçoso é ser arrogante, pretensioso, soberbo, convencido. A presunção humana também é um tema central em várias obras filosóficas e literárias. Essa ideia é frequentemente usada para explorar os perigos da arrogância, da busca desenfreada por poder e da negação dos próprios limites. No episódio 3, Edward conta a história de Ícaro para uma jovem de forma breve e resumida. Não podemos depender de coisas vagas como deuses e criadores. Ironicamente, apesar de não acreditarmos em Deus, somos nós, alquimistas, que em alguns aspectos estamos mais próximos de Deus. Quanto à arrogância, Arrogância, prepotência, enfim. Propósito, há uma lenda numa certa mitologia que diz que o herói que se aproximou demais do sol teve a cera de suas asas derretida e foi despedaçado ao solo. Ícaro foi filho de Dédalo, um inventor genial que constrói asas feitas de penas e cera para que ambos possam escapar da prisão da ilha de Creta. Antes de voar, Dédalo adverte Ícaro: não voe muito baixo ou o mar molhará suas asas, não voe muito alto ou o sol derreterá a cera. Mas Ícaro, tomado pela euforia do voo, ignora o aviso. Ele sobe cada vez mais alto, encantado com sua liberdade, até que o sol derrete a cera, suas asas se desfazem e ele cai no mar e morre. O mito de Ícaro é uma metáfora da presunção humana, o desejo de ultrapassar limites, de desafiar a natureza, de se aproximar demais do divino. Ícaro não é punido por maldade, mas por arrogância e imprudência. O voo representa o poder e o conhecimento. A queda representa o preço da ambição sem humildade. Assim como os alquimistas, Ícaro tenta se aproximar do divino e é lembrado de que o céu não é lugar para mortais. Existem dois exemplos bíblicos, Sansão e a mulher de Ló, que remete à presunção, desobediência e às consequências de ultrapassar limites, assim como acontece em Fullmetal. E no mito de Ícaro, Sansão foi um juiz de Israel com força sobre-humana dada por Deus, sob a condição de que jamais cortasse o cabelo. Ele era consagrado como nazireu, o que exigia disciplina e obediência, mas Sansão se tornou presunçoso, confiava demais em sua força, ignorava os avisos, se envolvia com Dalila, que o traiu e revelou o segredo de sua força. Ela cortou seu cabelo e ele foi capturado pelos filisteus. Lição da história: a presunção de Sansão o fez acreditar que sua força era invencível, esquecendo que ela vinha de um pacto espiritual. Ele pagou o preço por sua arrogância. A mulher de Ló: quando Deus destruiu Sodoma e Gomorra, ele ordenou que Ló e sua família fugissem sem olhar para trás, mas a esposa de Ló desobedeceu e olhou e foi transformada em uma estátua de sal. Lição da história: o ato de olhar para trás simboliza a resistência à mudança, o apego ao passado e a desobediência direta. É uma forma de presunção achar que se pode desafiar uma ordem divina sem consequências. A presunção está em acreditar que o mundo deve nos dar respostas, quando na verdade talvez não haja nenhuma. O que eu deveria ter feito? Você já havia visto a resposta. Essas narrativas de diferentes culturas e épocas convergem em uma mesma verdade. A presunção humana, quando não equilibrada por humildade, leva à queda, seja pela ciência, pela força, pela curiosidade ou pela ambição. A série contrapõe ciência e religião, mostrando que, embora a ciência permita avanços, ela não pode substituir o valor da vida, da ética e da responsabilidade. A transmutação humana é o símbolo máximo da presunção. Tentar criar vida sem compreender seu verdadeiro
verdadeiro valor. Não são os eventos que nos perturbam, mas o julgamento que fazemos deles. Edward Elric, ao final de sua jornada, renuncia ao poder aceitador e escolhe o amor e a responsabilidade, porque o sofrimento pode ser um mestre se estivermos dispostos a aprender e aceitar o que não se pode controlar. E aceitar o que não pode controlar é o caminho para a paz. Edward aprende que o verdadeiro poder não está em dominar a alquimia, mas em renunciar a ela por amor ao irmão. A humildade vence a presunção. Se você gostou desse vídeo, espero que você deixe o like e se inscreva no canal. Espero que você tenha entendido sobre esta obra incrível chamada Fullmetal Alchemist e que a verdade é apenas isso e nada mais.